Olá, amigos e amigas da TV Estado Play, do Grupo Estado de Comunicação. O Brasil é um país que tem muitas leis, muitas delas controvérsias, outras necessárias, outras emergenciais, mas o certo é que a gente observa que tem uma categoria da população que é muito desvalorizada, que é muito abandonada, que ela é até negligenciada, que é justamente os idosos, aqueles que trabalharam, aqueles que deram suor, que deram exemplo para esse país e que finalmente eles não são reconhecidos. Nós temos o Estatuto do Idoso, que completou agora em outubro, 18 anos de existência, é um documento aprovado aí pelas nossas autoridades, mas que infelizmente às vezes não é cumprido, porque o idoso ainda não recebe a atenção que merece da sociedade, inclusive dos familiares. Basta ver que muitos deles sofrem violências todos os dias. Hoje mesmo teve uma senhora que foi espancada até a morte, assassinada e roubada por um bandido aqui na capital do estado de Mato Grosso do Sul. Sem falar em outros tipos de violência que o idoso sofre dentro de casa. Em compensação, nós temos aí uma política aprovada para tratar dos animais. Nada contra os bichinhos. Os bichinhos também devem ser respeitados e cuidados. Mas, pessoal, está na hora de tomar medidas emergenciais e eficazes para atender o idoso, não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil. E para comentar sobre como está essa política, como funciona esse processo todo, estamos recebendo aqui primeiro a nossa querida irmã Fátima Cardoso. Obrigado pela gentileza, irmã. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a nossa equipe recebendo a senhora aqui para falar do idoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, por você estar sempre, querendo uma matéria, sempre relevante, E o caso do idoso, somente essa questão da pandemia, é muito relevante para nós, A gente que trabalha com idoso, eu que faço parte de uma frente aí estadual do idoso também, dentro de uma agremiação. Agora nós temos o projeto Sororidade, que vai trabalhar com geriatria, um instituto que tá aí para ser implantado, Vai ter até um hospital dentro desse instituto. Opa, maravilha. Já falamos do irmã Fátima. Estamos recebendo também a visita do Cid Pinto Barbosa Júnior. Ele é coordenador de defesa de direitos da pessoa idosa, que faz parte da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da Prefeitura, Cid? Sim, primeiramente eu quero agradecer ao convite, João, e é uma satisfação estar aqui trocando algumas informações que possam ser relevantes ao conhecimento da população, da sociedade, em virtude que você bem colocou, da dificuldade de chegar a informação a quem tem que chegar. Então, Cid, a gente sempre aqui na mídia recebe essas denúncias e a impressão que a gente tem é que existe assim um isolamento entre o idoso e a outra fonte que vai ser de defesa do direito dele, como ele denunciar. Aí eu estava conversando com você falou que hoje existe um canal, que é o Disque 100, onde qualquer pessoa que vê qualquer tipo de atrocidade ou violência cometido contra o idoso pode fazer a denúncia no Disque 100. E você faz parte dessa entidade que é de defesa dos direitos da pessoa idosa. Você tem noção de mais ou menos qual que seria o índice de violência cometido aqui na capital para essa população de 100 mil idosos aproximadamente? João, dificilmente a gente vai ter um número exato, mas a gente sabe e chega ao nosso conhecimento que praticamente todo dia acontece violência praticada contra a pessoa idosa. Esse número ele poderia ser melhor qualificado ou quantificado a partir da existência de uma delegacia especializada. Está faltando. Isso aí já é uma demanda que quem atua em relação aos direitos da pessoa idosa, que tanto em Campo Grande como no Estado, aí a gente tem essa demanda levada ao Tribunal de Justiça
Justiça, né, a Secretaria Estadual, que é a responsável pela segurança pública, né, a necessidade da implementação ou da implantação dessa delegacia especializada, até para que nós tenhamos, né, um número exato, né, da realidade em relação à violência praticada contra a pessoa idosa em Campo Grande e também no estado, né? Mas assim, eu creio que essa demanda está sendo trabalhada e com certeza é uma demanda que as autoridades recebem, sim, de bom grado, e espero, né, que há uma resolutividade em relação a essa perspectiva dessa delegacia. Irmã Fátima, eu queria saber da senhora, a senhora que anda a cidade inteira, é muito conhecida, já faz parte de vários projetos, a senhora acabou de falar um aí. A senhora tem conhecimento, assim, de violência cometida contra a pessoa idosa? Ficou sabendo de alguma para relatar para a gente? Porque a gente divulga o que a mídia, o que é registrado, o que chega através da imprensa, mas efetivamente a gente não sabe de muitos casos assim que acabam sendo cometidos dentro da própria casa, né, junto com a família. Sim, tem caso de idosos que fica sem o alimento, né? A família inteira se alimenta e esquece de dar comida para o idoso, porque muitas vezes ele é um acamado ou ele é um cadeirante que não tem quem vai levar ele em algum lugar. Muitas vezes coloca-se uma cuidadora. Esses tempos mesmo teve um caso, não sei se vocês viram, aquela cuidadora que estava batendo, né, no idoso. E isso acontece na nossa cara e a gente vai fazer o quê? Né? Muitas vezes o filho, que nem a gente fala assim, o filho ele quer ir trabalhar. O que ele vai fazer? Ele vai contratar um cuidador. E nem sempre o cuidador ele tem aquela vocação para cuidar daquele idoso. Ele trabalha muitas vezes pelo salário, mas não por gostar, né? Porque a gente fala, né? Se todo mundo sabe que vai ficar velho, mas ninguém gosta de ficar, né? Quando acontece alguma limitação, você fala, opa, tô ficando velho, né? A gente já começa a sentir isso daí. E isso acontece na sociedade. A gente volta e meia, tem gente, irmã, arruma um lugar para me colocar meu pai, eu preciso ir trabalhar. E se não arruma, ele contrata alguém. E essa pessoa que ele contrata, será que essa pessoa ela tem condição de cuidar? Né? Mas na hora da dificuldade é aquele, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. É verdade. Muitas vezes é assim. E casos em que a família usa o cartão de aposentadoria do idoso para fazer empréstimo e expolia esse idoso e acaba deixando ele às vezes até sem remédio. E sem remédio, sem moradia. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela estava vendendo a casa dos pais dela. Ela chegou e falar comigo que ela queria vender a casa do pai para colocar o pai para morar junto com ela. E o pai não queria sair da casa. Aí ela queria orientação. Eu falei, você não vai conseguir isso daí. Aí eu mesmo que fiz a denúncia. Eu fiz a denúncia para a promotoria. Aí eu falei, tá acontecendo isso. Quer dizer, a gente chegou, a gente denuncia. Mas e aqueles casos que não chegam? Que você não sabe. Que a gente não sabe, né? Aquilo que chega, por exemplo, assim, deixou lá no hospital muito tempo, chegou em mim, deixou no hospital muito tempo, a gente denuncia. Pessoa que está na fila esperando para ser atendida há muito tempo e está ali, não tem como atender a família, não tem como pagar, fazer exame ou fazer uma cirurgia, a gente corre atrás, né? Esse é o projeto, é um trabalho que a gente já desempenha há muito tempo. Você, como conhece o nosso trabalho já? Sim, já. Você sabe Por como isso que eu estou perguntando para a senhora, que a senhora está sempre na comunidade. Ô Cid, você também estava me dizendo agora no nosso bate-papo que o apelo que a mídia tem são por outras vertentes de violência contra a mulher, contra a criança, e quase sempre não destaca o que acontece com o idoso. O que está faltando na sua avaliação, além de uma delegacia para tratar de crimes específicos contra a pessoa idosa? Como você acha que essas denúncias, que você também deve conhecer, pode chegar mais rápido à defensoria ou à promotoria pública para que esses crimes possam pelo menos serem dirimidos? Quem sabe que isso não vai acabar? Com certeza, João. Eu creio assim que levando informação à população, né? Eu acho que a informação é a base de tudo, né? Para que isso deixe de ocorrer, né? A gente não tem a pretensão
que infelizmente isso acabe, né? Mas eu creio assim que em virtude do conhecimento que a gente tem, dos casos, né, que a gente tem atendido, né, é muito importante, né, que a população seja informada, né, quais seriam os canais, né, de denúncia, né? Então a gente tem algumas situações aí que pode ser levado, né, ao conhecimento dos CRAS, né? Aqui em Campo Grande existe praticamente CRAS em todas as regiões aqui de Campo Grande, quando não temos também, né, o CREAS, né, o que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Temos aí como canal de denúncia o próprio Conselho Municipal, né, do Idoso, né, além da Defensoria e da Promotoria Pública, né. E aí, com relação ao que você estava falando anteriormente, em relação ao abuso financeiro que ocorre e é praticado contra a pessoa idosa, né, é uma situação, infelizmente, a mais comum, né, que a gente tem identificado em relação ao que acontece com o idoso aqui em Campo Grande, não só em Campo Grande, sim, mas isso é em nível nacional, né? E mesmo porque, desculpa, Cid, mesmo porque o idoso, ele se acha no direito de ajudar. Ele é imbuído de ajudar, claro que ele vai ajudar, é um parente, é um filho, mas só que é um abuso. Então, aí a orientação, João, a gente tem, né, feito, né, nas palestras que envolve grupo de idosos aí, orientando para que eles, né, mesmo que sendo coagidos, né, como são, evite, né, algumas circunstâncias que os levam, né, a esse tipo de atitude. Aí qualquer situação que eles possam, né, recorrer enquanto, né, uma perspectiva de denúncia, né, que eles façam. O próprio CRAS, né, é um organismo da assistência social, uma unidade da assistência social, que é possível, né, que esse tipo de denúncia chegue ao conhecimento da assistência social e, teoricamente, ela tem que levar, né, por questão de ofício, né, por dever de ofício, ao conhecimento das autoridades, né. Aí você está dizendo com relação à questão do abuso financeiro praticado, e esse, infelizmente, é uma coisa mais comum e que ocorre dentro das próprias residências aí, com pessoas mais próximas, né, desses idosos. Agora, por um outro lado, nós temos esse abuso que ocorre através das instituições financeiras. Sim, que é o crime, entendeu? Aí não é só nem contra o idoso, aí é contra o aposentado, o idoso e o abastado, né? Então, mas aí até pela falta de informação, né, a humildade, né, que nossos idosos têm, essas instituições, né, elas fazem ligações recorrentes até que convence, né, um idoso ou outro a cair, né, no golpe, principalmente do empréstimo consignado, né. Para isso a gente tem, né, que é um crime isso, com né? certeza. Esse dia nós estávamos falando com o pessoal do Procon e a gente ficou sabendo o seguinte, que existe uma organização criminosa entre os bancos, que eles têm, vou supor, eu vou me aposentar daqui 2 anos, meu nome já está lá. Quando eu me aposentar, eu falo, olha, cara, verdade, isso é um crime. É verdade. Inclusive, isso quer dizer, o Procon, né, tem atuado, tanto o Procon municipal como o Procon estadual, né, são parceiros, né, em relação, né, a esse tipo de violência, e tem feito, né, algumas campanhas, né, de conscientização da população, e aí o que eu percebo né, com a chegada das informações em relação às formas de violência praticada contra a pessoa idosa, chegando, né, ao conhecimento das pessoas, automaticamente esse índice, né, vai aumentar o índice, né, que você estava dizendo, em relação à questão das denúncias, e que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Então, principalmente sendo ela servidor público, né? Qualquer servidor público que presencie, né, uma negligência, um abandono,
abandono, qualquer tipo de violência praticada, né, contra a pessoa idosa, é obrigação que ele venha a denunciar. A fazer a denúncia. Então, o Cid e irmã Fátima, você estava comentando também que uma das pessoas, né, do poder público que pode ajudar a fazer a denúncia de maus tratos, de espoliação, de abandono contra os idosos seria um agente de saúde, que ele visita de casa em casa e conhece a realidade de cada região aqui da cidade e do estado, né? Isso. Com relação à questão dos agentes de saúde, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, né, para alguns antes de começar essa questão da Covid, e na perspectiva de orientá-los, né, de como fazer esse tipo de denúncia, porque a gente sabe, João, por mais que, né, uma pessoa saiba, né, de alguma coisa que ocorra, né, e sendo praticada contra a pessoa idosa, às vezes ela fica constrangido, né, por denunciar, e ao denunciar ele sofrer algum tipo de perseguição ou retaliação, né, em detrimento, né, que é o dever de ofício, ele comunicar, né, essa violência praticada. Então a gente tem a perspectiva, né, de orientar, né, essas unidades de saúde onde atuam, né, esses agentes, para que isso, né, possa ser melhor ou mais qualificado, né, a questão de como fazer, né, essa denúncia, para que isso aí, né, não venha ocorrer qualquer tipo de retaliação, né, contra esses agentes aí, que é o canal mais próximo, né, como você mesmo diz e afirmou, né, de conhecimento das autoridades em relação ao que acontece com esses idosos aí nas residências. É verdade. O Cid falou pra gente, pessoal, que existe sim, garantido pelo Estatuto, medida protetiva no caso de uma denúncia, né, de maus tratos, violência contra a pessoa idosa, se ela tiver que ser retirada do local onde vive, né, Cid? Sim. E quando acontece esse tipo de coisa, isso é feito através da promotoria pública, né? E a promotoria pública orienta, né, a Secretaria Municipal da Assistência Social para que esse idoso, né, possa ser levado, né, para alguma casa de acolhimento, uma ILPI, como a gente chama, né? ILPI seria, né, o antigo asilos, né? Hoje não fala mais asilo. Não, a gente não fala mais asilo, né? Isso, né? Instituições de longa permanência, uma instituição de longa permanência para que essa pessoa possa ser acolhida, né? Conforme aos relatos que chegam ao conhecimento, né? No caso da promotoria. Nós temos aqui em Campo Grande 3 instituições de acolhimento, né, cofinanciadas pela prefeitura, né, quais seriam o Asilo São João Bosco, né, a CIRFA, né, a CIRFA Lar do Idoso, e o Aconchego, né, a casa Aconchego. Então essa Aconchego é localizada aqui no bairro na Caiçara, antiga Casa de Abraão. A Casa de Abraão, é isso. E também, né, no caso da CIRFA Lar do Idoso, é lá no bairro Nova Lima, próximo ali do hospital do São Julião. São Julião, próximo ali do São Julião, e o Asilo São João Bosco no bairro Tiradentes, né? Então são essas 3 instituições cofinanciadas pela prefeitura, né, como instituição de longa permanência, e tendo, né, a perspectiva de alguma denúncia, e a promotoria recorre, né, aos serviços, né, no caso da assistência social, para que esse idoso possa ser levado, né, para alguma instituição, ou quando não, né, o próprio município, dependendo da situação, ocorre as determinações judiciais que, independente de ser numa LPI, pode ser levado para uma outra instituição de acolhimento, mesmo que seja da iniciativa privada. Entendi. Irmã, a senhora tem percorrido em várias regiões e tem constatado que a situação do idoso, ela também não está muito boa depois da pandemia, né? Depois da pandemia não está muito boa mesmo. Por quê? Eu falo para você, somente a família, muitas vezes a família, ela dependia daquele idoso. Com a Covid, aquele idoso faleceu. Então, a família precisava do provento, que o idoso, do salário, né? E quando o idoso morre, o que acontece? Ou fica para um,
praticamente, né, ninguém recebe mais, porque não tem mais aquele negócio de repasse, né? E muitas vezes a família em geral está passando necessidade com essa questão da pandemia. Porque o idoso morreu, a família ficou desabrigada, né? E muitas vezes o idoso que não sabe aquilo que você estava falando, o idoso que não sabe falar não, o cartão. Tem idoso aí que eu conheço que está pendurado até morrer, a dívida continua. A dívida continua. Ontem mesmo eu ainda conversei com um ainda. Que eu falei, mas como que o senhor fez isso? Ele falou, mas foi meu neto. Então, tem aquela situação, muitas vezes, porque está dentro da própria casa, muitas vezes você passa em algum lugar, a idoso está com o braço machucado, é questão de você começar a prestar atenção, né? O idoso, ele está com marca, como ele está com muita marca, por quê? Porque muitas vezes o neto bateu, ou a filha, ou alguém chegou lá, porque a questão do cartão, eu tiro por mim, eu mesmo, o banco pode morrer, eu sei mesmo, dá risada, pode morrer de oferecer cartão, eu não pego cartão, porque eu peguei cartão uma vez na minha vida, emprestei para uma pessoa, a pessoa comprou quase 50 mil no meu cartão, que ia pagar, tinha recebido não sei o quê, e também hoje o banco liga negócio de cartão, já faltou desempregado. A primeira coisa que eu falo é isso, aí o banco já sabe que não vai oferecer cartão, mas mesmo assim eles insistem o tempo todo ligando. E assim, um idoso cai numa dessa, e o idoso, se ele não, por exemplo, esse dia mesmo teve um que ganhou um tapa, uma senhora ganhou um tapa, ali não vou falar o nome, sei que é no Cabriú, que ela ganhou um tapa do neto, porque o neto queria o dinheiro para comprar um cigarro, e ela falou que ela não tinha. E ele já tinha pedido para a mãe, já tinha pedido não sei para quem, e ninguém tinha dado. Ele pegou, deu um safanão na avó, pegou a bolsa dela, pegou o trocado que ela tinha de comprar remédio. Então, é coisa que acontece que a gente só fica sabendo porque quando a gente vai dentro da casa da pessoa. E se ele fez uma vez, vai fazer outras vezes. Vai fazer outra vez, ameaça de morte. Nós temos caso de idoso que foi ameaçado de morte pelo neto, que a mãe não queria, colocou para morar com a avó. E aí nem a avó estava dando conta da situação. Claro, sim. E aí, como se o neto machuca a avó ela não vai falar. Não. Ela geralmente não fala para você, não fala para ninguém. Não vai falar para ninguém. E ela muitas vezes ela apanha do neto. Teve um caso que ia falar, mas ele bateu na senhora, a senhora tem que falar, não, minha filha, mas eu não posso, porque é meu neto, é o único que eu tenho, não sei o quê. Então ele aproveita da boa fé da avó, do amor que a avó tem, porque vó é vó, né? É mãe duas vezes. Então eles vão aprontando e vai ficando por isso mesmo. Eu fico aqui imaginando a atrocidade que os idosos passam. A gente imagina, por conta de que a gente fica sabendo através das denúncias que são feitas, né? Como esse relato que você passou agora. Imagina uma avó apanhar, rapaz, não dá para discutir. É questão de violência, não se paga com a violência, né? Mas cada um sabe o que faz e cada um sabe a dívida que vai ter, né? Pagar, né? Que vai ter que pagar. Além de João, tem questão da violência sexual, que ninguém quase fala, mas o idoso ele sofre violência sexual. Então, essa é uma outra. Aliás, o idoso recebe todo tipo de violência. Todo tipo de desde o desrespeito nas filas, né, no comércio, né, e enfim. E na verdade a gente não tem uma política nacional. E o mais que me apavora mais, Cid e Fátima, é que a nossa população já está velha. Nós não temos mais jovens, e os casais hoje não têm filhos. Daqui a pouco nós somos que nem a Europa, vão estar um bando de pessoas idosas e não vai ter jovem. A reforma da Previdência foi feita por causa disso, você sabe? Então, é preocupante, né, João? A gente sabe que até meados do ano 2050, né, a população idosa vai mais que dobrar. Né, em relação ao número que nós temos de idoso de Brasil. Isso aí é uma coisa que acontece, né, em nível mundial, né? A gente tem algumas preocupações, até porque, né, a gente não tem, né, a sociedade preparada ainda, né, para atuar de forma que, né, essas demandas todas, né, possam ser recebidas e elas sendo recebidas, ser tratada, né, de forma merecida, né, com atendimento de qualidade, etc, né. Então, eu creio assim, nosso prefeito, né, o Marquinhos, ele é muito sensível com relação, né, à
questão da pessoa idosa aqui em Campo Grande, né? Nosso subsecretário Amadeu Borges, né, assumiu, né, agora nessa gestão, ele tem, né, nos repassado, né, a orientação de que nós nos preocupemos, né, com relação a qualquer tipo de perspectiva, de iniciativa ou coisa que a gente possa dar qualquer nome que for, em relação a uma atenção que a gente possa estar dispensando, né, às pessoas idosas. O perfil, né, social aqui de Campo Grande, né, a gente sabe que existe, né, a vulnerabilidade social grande, mas o que eu percebo assim, João, a população idosa aqui em Campo Grande, ela tem um nível social que não deixa transparecer toda essa situação, principalmente em relação à violência, né, que são praticadas. A gente sabe que as questões que a gente tem atendido são mais na área periférica de Campo Grande, mas a gente sabe também que na região central, né, isso é uma situação recorrente, né, e de preocupação, né? Agora, você, né, na conversa que nós tivemos aí anteriormente ao início da entrevista, né, eu também me preocupo com uma situação que não, de forma nenhuma, é comentada em nível dos canais de informação ou de comunicação, que são, né, os idosos apenados, né? A gente tem aí uma população de idosos apenados aí no presídio, né, aqui da segurança máxima, aí até esses dias, o ano retrasado, eu estive lá numa ação, né, que nós fomos convidados, né, e aí deparamos lá com 65 idosos apenados. 65 idosos apenados. Qual que é a idade máxima? Tipo assim, o ex-prefeito lá de Maracaju tem 73 anos. Ele foi denunciado por um desvio de 23 milhões de reais. A polícia não deixou ele preso por conta da idade, por conta da saúde. Tá, isso é só para o prefeito ou é para o apenado em geral? Não, eu creio assim que essa é uma situação excepcional, né? Então, a questão, né, do idoso apenado, são idosos que já vêm cumprindo pena e às vezes se torna idoso dentro do presídio. Né? Então, a idade, né, hoje, como prevê o estatuto, né, são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, né, até 60 anos você pode prender o sujeito. Depois de 60... Não que não possa. Não que não possa. Ele pode sim ser preso. Agora vai depender, né, das circunstâncias na quais o levam à prisão. Por exemplo, você falou com relação à questão, né, e fez uma comparação com relação ao ex-prefeito lá de Maracaju. Mas o prefeito, né, o ex-prefeito de Maracaju é assistido por não só um advogado, sim, né, por vários advogados. Então, essa questão pesa, né, em relação a uma pessoa, né, comum, né, humilde, né, que de repente comete algum tipo de delito ou do tipo de crime, ele é levado, né, aos rigores da lei, como a gente tem dito, e vem ser condenado, né, a cumprir uma pena. Se não for, né, pela atuação da defensoria, esses idosos são, né, morrem à míngua, né, porque eles não têm a quem recorrer, né? Então, a gente tem, né, tratado, né, esse assunto, né, através da GPEM, né, com o setor, principalmente onde eu estive lá no Presídio de Segurança Máxima aqui em Campo Grande. O setor da assistência social lá é um setor que, ao meu ver, né, tomou uma iniciativa inédita em nível de Brasil e promoveu, né, há 2 anos atrás, durante naquela semana que nós comemoramos, né, o Dia Internacional do Idoso, e eles fizeram, né, uma ação dentro do presídio para que os presos, principalmente os idosos, né, pudessem, né, ser contemplados em relação aos direitos, não é porque aquela pessoa está lá dentro é que ela deixou de ter direito, né? Então, a cada
faixa etária dentro, né, no caso, sendo idoso, então a partir de 80 anos, né, os idosos passam a ser tratados de forma diferenciada daqueles, né, que têm uma idade inferior aos 80 anos. Então, o próprio Código de Processo Penal, né, prevê, né, algumas situações onde o preso, né, idoso, ele passa, né, a ter alguns direitos, né, relacionados à própria idade, né? Então, eu creio assim que isso aí é um motivo de preocupação, até porque, né, as autoridades ou a própria, né, a sociedade desconhece, sim, né, totalmente. esses fatos. É uma realidade muito distante da sociedade. Essa questão que você abordou, a questão do apenado idoso que se encontra hoje recolhido nas penitenciárias, não só daqui, mas de todo o Brasil, é uma outra realidade. Porque nós não chegamos lá ainda, nós estamos ainda vendo a situação do idoso espoliado, né? a idosa violentada, como você falou, sem direitos, abandonado, né? Você considera que o idoso, porque nós temos idosos e velhos, né? Sim. Você considera que hoje a pessoa que está chegando à faixa dos 50, 60 anos, elas têm que se preocupar em manter uma independência financeira, morar sozinha? Parece que o prefeito tem um projeto aí de umas residências. Com certeza. A gente, assim, a questão de morar sozinha, essas coisas todas, leva a algumas preocupações, né? Então, com o chegar da idade, o processo de envelhecimento, né, faz com que nós tenhamos, né, passamos a ter alguma dificuldade física, né, em relação à mobilidade, né, a questão que a gente tem falado muito com relação à prevenção de quedas, né, é uma coisa que acontece, infelizmente, em virtude de algumas circunstâncias que pode ser, né, os fatores externos e externos, né? Então, em relação a alguma comorbidade que a pessoa idosa possa ter, durante, né, algum estágio da vida dela, se ela não se cuidar, etc, ela pode, né, sofrer algumas causas em relação a essa comorbidade, como também, né, a questão das barreiras físicas, né, colocadas dentro de casa, tapete, essas coisas todas, né, que leva a essa situação. Agora, eu percebo que esses idosos, né, a gente tem aí alguns casos que eles são relutantes a sair ou de casa e querem morar sozinhos, né? A teimosia ela é constante. Não, eu posso, eu faço, eu limpo, né? O caso da Adelinha? Isso. A Adelinha levou um tombo porque o filho dela falou que ela é teimosa, ela acha que tem que limpar a casa. A gente teve um exemplo agora, um mês atrás, né, que faleceu o ex-deputado Ari Artuzzi, né, decorrente... Ari Rigo. Rigo Artuzzi é o... O Artuzzi morreu de câncer. Isso, o Ari Rigo, né, ele faleceu em detrimento de uma queda que ele sofreu, né, a gente tem orientado, né, essas pessoas agora... A questão de 15 dias atrás, por conta daquele vendaval que ocorreu aqui em Campo Grande, nós tivemos aí o falecimento de 3 idosos, né, que foram fazer a manutenção de telhado. Isso, você entendeu? Então, ele sobe escada, sobe nessas telhas de eternite que estão às vezes molhadas, etc, e vem uma queda. Então, a gente, outra situação que exemplo aconteceu agora semana atrás, idoso que anda de bicicleta, né? A bicicleta é né, apesar de que a gente vincula a bicicleta como uma saúde, saudável, etc, mas tem seus perigos, né? Principalmente em relação à pessoa idosa, e a pessoa idosa é aquela pessoa que costuma andar de bicicleta e ele acha que ele está, né, naquela fase de garotão, né? E sai pedalando por aí. O histórico de atleta. Entendeu? Isso, né? É verdade. Tem histórico de atleta lá. Isso, a gente tem alguns exemplos aí de
de quedas, né, que possam, né, em virtude dessa queda, levar à morte, né? E quando não, são a questão, né, são quedas que causam, né, ferimentos, fraturas, Sim, né? é verdade. E aí a gente tem, né, com isso. E agora você tocou num assunto, né, a Prefeitura Municipal de Campo Grande tem um projeto, né, da construção de um condomínio. Isso, um condomínio, né, que vai ser alugado, né? Ele vai ser uns apartamentos, né? A gente está aí um projeto. São 40 apartamentos, né? Em regime um projeto de condomínio. Do vereador Valdir Gomes. Valdir Gomes, Isso. Ele esteve à frente, né, dessa empreitada, vamos dizer assim, né? E o prefeito, né, vai levar a efeito esse condomínio vai ser construído aqui próximo do Horto Florestal. Isso, onde era a Getran. Isso, onde era ali a Getran. Ele vai ser adequado a todas as condições, né, para que esses idosos possam desfrutar, né, desse conjunto habitacional em regime de condomínio. Então todas as despesas teoricamente serão rateadas entre os moradores desse condomínio. Isso aí ainda não foi regulamentado a forma, né, de como vai acontecer, mas com certeza a gente vai trabalhar para que isso aí possa, né, se transformar numa realidade bem próxima, né? Beleza, bacana. Ô irmã, eu interrompi a senhora, no início a senhora falou que temos aí a possibilidade de ter um hospital para o idoso. Como é que funciona isso? Nós, através do nosso PTB, né? Aí nós temos, só que o nosso projeto é um projeto apartidário. Apartidário. Tá todos os partidos envolvidos, só mulher, né? Maioria mulher, nós temos alguns engenheiros. É um projeto que veio da Bolívia. Veio com um médico boliviano, que lá na Bolívia já tem esse projeto, e ele veio trouxe esse projeto para nós. E a gente resolveu encampar o projeto. A presidente é Iraci Sardinha, né? E eu como presidente do PTB Terceira Idade, eu vou continuar à frente, né, desse projeto como presidente também da parte geriátrica desse hospital que está se surgindo. E nós já estamos, ganhamos uma área, agora a gente vai começar a entrar em contato com algumas empresas de fora do Brasil, né, que apoiam, principalmente o Canadá, né, que apoia muito esses projetos na área do idoso, né, alguns países que apoiam esse projeto. E a gente vai ser o primeiro hospital que chama sororidade, menina, mulher, de A a Z. Então, quer dizer, ela vai atender todas as idades, então vai atender desde a menina, da mulher até o idoso. É um hospital público. Vai ser um hospital público que vai atender. Porque a gente já faz esse trabalho, né, que nem a gente falava, a gente já faz esse trabalho no dia a dia. Agora a gente vai ter uma casa própria, né, um espaço próprio para atender essas mulheres, a menina que sofre violência doméstica, é aquela menina que engravida e ela não tem como, vai ser toda, então vai ser o primeiro no Brasil, é inédito, né, foi lançado na Câmara dos Vereadores há uns 2 meses atrás e o projeto está caminhando. Nós temos a parceria com a doutora Raquel Magrini, né? Inclusive ela é candidata a presidente da OAB, né? Ela está dando assim, uma maior força nesse projeto também, junto com a gente, e a gente tem tudo para alavancar. É mulher, então a mulherada está... Com certeza. A gente está empoderando aí todo mundo. Parabéns pela iniciativa. Eu queria fazer, né, um complemento em relação à questão, né, da saúde, né, no caso da pessoa idosa. O Estado, né, o Estado de Mato Grosso do Sul tomou a iniciativa e inclusive convidou e participou em uma reunião, né, algumas autoridades aqui em Campo Grande com a perspectiva de implantação também, né, do hospital especializado em relação à saúde da pessoa idosa lá no Hospital São Julião, né? Então é uma iniciativa. Sim, eu acho que eu vi alguma coisa sobre, né, da Secretaria Estadual de Saúde, né, em parceria com a Prefeitura Municipal.
e, né, com a direção lá do Hospital São Julião, para que nós tenhamos, né, um espaço, né, de dedicado à saúde, né, da pessoa idosa, tal qual trata, né, o próprio estatuto, né, que isso aí, e aí eu digo, né, que às vezes não só a segurança, né, como você estava dizendo em relação à delegacia especializada, nós também precisamos, né, de uma unidade de saúde especializada, né, no tratamento da saúde da pessoa idosa. Por quê? Esse hospital de referência nos dará toda a condição, né, enquanto capital, de estar aí alavancando, né, a questão, né, dessas demandas que nos chegam e ser uma capital de vanguarda em relação ao que acontece no Brasil. Mas existe algum hospital do idoso no Brasil que você tem conhecimento? Tem, tem em São Paulo, tem, Rio de Janeiro tem até foi a Cristiane Brasil, quando era deputada federal, ela... Temos alguns exemplos, né? Principalmente eu creio assim que esse tipo de iniciativa está mais voltada para a região sudeste e região sul, né? O Paraná tem alguns exemplos, né? Inclusive, pelo que foi noticiado, o exemplo que a Secretaria Estadual de Saúde buscou foi um exemplo lá de um hospital existente em Curitiba, se não me engano, lá no Paraná. Né? E aí eu espero assim que esse hospital possa ser referência, né? Não só para Campo Grande, para o estado, quanto para o Brasil todo. Bacana, precisa, né? Precisamos. É verdade. Falamos então aqui com Cid Pinto Barbosa Júnior e também a irmã Fátima Cardoso, que fazem parte aqui da Coordenação de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e que está inserida na Subsecretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Campo Grande. Ô Cid, eu queria que você deixasse um contato para quem está assistindo você, irmã, para que se quiser fazer uma denúncia, se quiser conhecer mais sobre a coordenação, se interagir e também participar desse movimento aqui na capital, como é que faz? Tem alguma página, tem um telefone? Então, como é nós que fala temos aí, né, a subsecretaria, né, nós estávamos situados aqui na rua Barão do Rio Branco, 2260, logo ali do lado do Belmar Fidalgo. Na semana passada, estamos aí de casa nova, né? Estamos ali no Jardim dos Estados, na rua Pedro Coutinho, número 121. Pedro Coutinho, 121. Lá no Jardim dos Estados. Pedro Coutinho, 121. Tá. Né? Nós estamos lá em fase de acomodação, né? E toda, né, uma situação onde está sendo instalada aí os telefones. A gente não tem, né, um telefone ainda que possa ser direcionado para esse endereço, mas a gente tem o telefone antigo que nós tínhamos aqui na Barão, que é o 2020, né, 1181, né? Então, esse telefone possivelmente ele vai permanecer, até porque uma parte da secretaria mudou e a outra permaneceu nesse endereço. Então, qualquer situação, né, que possa nos reportar, a gente tem uma página, né, da secretaria no site oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, né? Nós temos aí como um canal de informação ou de denúncia ou coisa parecida, que é a ouvidoria municipal, né? Qualquer situação que queira nos reportar, a gente está aí à disposição da sociedade, da população e principalmente das pessoas idosas aí, para que certeza nós tenhamos aí um trabalho efetivo e resolutivo, né, em relação às demandas que nos chegam. Ô, João, outra coisa também que eu estava esquecendo, duas pautas ainda, que é a questão do idoso deficiente. O idoso acamado, o idoso cadeirante, né? E a segunda adentro é a questão do idoso homoafetivo. Nós tivemos, né, 3 casos, né, de assassinato, né? Sério? Recente, né? E além da violência que você acabou de falar também, o que é mais grave nisso tudo, meu irmão? É difícil. Eu creio assim que é difícil a gente classificar, né,
qual é mais ou menos importante. Eu acho assim que a gente tem que ter, né, todo, né, o aparato para que isso aí possa ser evitado, né? Então a gente tem a atuação da GCM, né, que é a Guarda Civil Municipal, que tem um trabalho preponderante, né, em relação à questão do policiamento ostensivo, né, e que possa ser evitado, né, essas atrocidades aí que a gente tem percebido com relação ao que acontece com relação à pessoa idosa. A pessoa idosa, né? Principalmente em relação à pessoa idosa. E a própria Polícia Militar também está preparada, né, para atuar nesse tipo de caso, né, ou nesse tipo de casos aí que a gente tem vários exemplos aí que ocorreram e que ainda ocorrem, né? Inclusive é um exemplo que a gente tem, foi uma pessoa que era cuidadora, né, matou uma senhora, né, e que foi, né, julgada, foi julgada agora há um mês atrás, mais ou menos, né? São situações aí que a pessoa se aproxima, né, da pessoa idosa, cheio de má fé e tentando fazer com que seja aquela imagem de pessoa bem intencionada. Na verdade, ela está interessada nos bens, né, o capital financeiro, né, que essa pessoa tem, até porque conhece por algum motivo e o outro, né, e que leva a esse tipo de situação. Então, eu creio assim que a orientação que a gente tem passado, João, é para que as pessoas fiquem atentas, né, que possam denunciar, né? Nós estamos lá na subsecretaria para atendê-los de forma que isso aí, tudo que nós conversamos, né, de certa forma venha a ser evitado, né? Então eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, espero, né, retornar outras vezes, com certeza. Né? Com certeza nós temos alguns projetos, né, para serem implementados através da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, né? Na página da Subsecretaria nós vamos fazer, né, estamos preparando uma cartilha informativa, né, que vai ter toda a situação que nós comentamos aqui, que seria, né, a orientação em relação ao Estatuto do Idoso, a prevenção de quedas, né, a questão da violência praticada contra a pessoa idosa e a questão, né, do processo de envelhecimento, como ocorre, porque o que ocorre e que nós estamos todos, né, sujeitos e com certeza e espero chegar com saúde, né, porque não adianta você chegar, né, na idade de idoso, doente, né, e etc. Se preparar para isso. Isso, né? E aí você colocou uma situação que eu bem lembrei agora, que é a questão, né, financeira, né? Eu creio assim que isso aí é uma situação que é preocupante, porque a gente sabe a dificuldade, né, em relação ao que o país está passando, né, e a questão, né, isso aí em nível mundial. Creio, assim, e hoje, né, e tem muita gente, eu acredito assim, que ainda trabalha, está aposentado, mas trabalha, tem atividade. Com certeza. Idoso que ainda carpe. Com certeza. Corre, temos aí, né, tem alguns aí que são bem ativos, né, então a gente tem que ter chegar naquela com uma vida, né, ativa e saudável, claro, né, ativa e saudável. Então é isso que nós buscamos aqui para os nossos idosos aqui em Campo Grande, né, com essa perspectiva de orientá-los, informá-los para que toda a situação possa ser, no mínimo, amenizada em relação às dificuldades que porventura eles possam estar passando. Ok. Mais uma vez, obrigado ao Cid e a irmã Fátima Cardoso pela gentileza, e a gente espera que vocês retornem aqui para falar sobre o idoso, sobre outros projetos que têm interesse dessa coletividade, né? E estamos sempre disponíveis. Grande abraço. Muito, a gente agradece aí, tá? Foi parceiro, muito tempo, a gente se emociona, né, João? Perdi a voz, engasguei quando eu vi o João. Quase que não sai nem a entrevista, mas enfim. Oi, mano. Calma, respira. Mas foi muito bom, né, esse bate-papo aqui, eu
agradeço imensamente, né, a você e a todos os colaboradores aqui, a essa casa, né, que nos recebeu. O Estado, né, o jornal, né, o jornal que nos recebeu. E um recadinho para os idosos: não confie naquelas pessoas que querem te ajudar com segundas intenções. Sempre desconfie. Não leve ninguém estranho para dentro das suas casas. Quando atender telefone, não passe dados pessoais pelo telefone. Principalmente senha, né? Somente senha. E ao ir ao banco, sempre chame o funcionário. Não peça ajuda a pessoas estranhas, porque você pode ser a próxima vítima. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado, Fátima. Você ficou sabendo aí da situação do idoso no Mato Grosso do Sul, que precisa de atenção especial, de políticas e de ações que possam garantir mais segurança e principalmente liberdade a esses trabalhadores que já fizeram muito por esse país. A gente volta em uma outra oportunidade aqui na TV Estado Play. Até mais, pessoal!